Você sabe se o seu pneu é adequado para o seu carro? Você conhece o seu pneu? Você sabe ler o seu pneu? Muita gente pensa que o pneu é só um revestimento de borracha que envolve a roda para que os passageiros do veículo tenham mais conforto. Na verdade, o pneu é uma das peças mais importantes, se não a mais importante do veículo. É a única peça que está em contato com o solo, ou pelo menos que deveria estar. O pneu é responsável por transferir a força do motor para o solo, impulsionando o carro. Ele também é responsável pela aderência do carro ao solo, pelas frenagens, por transferir a aceleração do carro para o solo. Então, em todo o movimento do carro, o pneu está presente. Logicamente, ele também é responsável pelo conforto dos passageiros. Ele não é totalmente responsável pelo conforto dos passageiros, mas ele desempenha um papel muito grande nessa área. Pessoal, como a história do pneu é bastante extensa e envolve muita gente, eu vou resumir sem citar todos os personagens e sem citar datas. Antes do automóvel, nós tínhamos as carruagens. São rodas de madeira, eram puxadas por cavalos, e para que essas rodas de madeira não se desgastassem muito com o tempo, os construtores colocavam ali uns aros de metal envolvendo a roda. Isso era suficiente, não atrapalhava o conforto dos passageiros, porque as carruagens tinham longos feixes de mola que absorviam o impacto. Quando o automóvel foi inventado, naturalmente tentaram manter esse aro de metal porque funcionava para carruagem e o automóvel era praticamente uma carruagem sem um cavalo. O problema é que o motor já era mais potente do que um cavalo já. Então o conforto ficava bem comprometido. Então ele foi inventado mais por uma questão de conforto. Na verdade eu estou contando assim, mas ele já tinha sido inventado porque nessa época da virada do século XIX para o século XX, nós tivemos a invenção do automóvel, da motocicleta e da bicicleta. Então quem estava fazendo experimentos com a bicicleta e com a motocicleta já tinha pensado, por motivos óbvios, na invenção do pneu. Os nomes que eu gostaria de citar você provavelmente vai reconhecer, mesmo se você não for um fanático por carros. Os irmãos franceses Edouard e André Michelin, o escocês John Dunlop e o químico americano Charles Goodyear. Na verdade, pessoal, o que parece ser uma peça de borracha, hoje, se brincar, nem borracha tem mais. Borracha é apenas um dos componentes do pneu e hoje ele consiste de uma malha de um tecido sintético, uma malha metálica, borracha natural ou borracha sintética, entre outras coisas. Uma curiosidade muito grande, o pneu é uma das poucas peças, apesar de ser uma das peças mais importantes de todo o veículo, ele é uma das poucas peças cuja responsabilidade de troca e manutenção é do dono e não do mecânico. É muito importante, pessoal, então, você saber ler o pneu. Mas como assim saber ler o pneu? Sabendo que o pneu é importantíssimo, o fabricante deixa letras e números espalhados na lateral do pneu, justamente para que você saiba qual que é o modelo correto e o que ele suporta, tanto de velocidade quanto de peso, e qual que é a finalidade dele. Então vamos lá, ler o pneu. No pneu você vai encontrar a marca e o modelo e vai encontrar uma série de números que muita gente não entende na hora de comprar. A pessoa simplesmente vai lá no pneu que está montado no carro, tira uma foto e vai e compra outra igual. Isso é uma forma bacana de você substituir o seu pneu se você estiver usando o pneu correto no seu carro. Mas e se o dono anterior do teu carro ou se alguém montou um pneu no teu carro que não foi adequado? Então é bom você dar uma lida no manual para saber qual tipo de pneu que o seu carro usa. Conferir se são aqueles pneus que estão montados no seu carro. Bom, na série de números e letras, a primeira coisa que você vai ver é a largura do pneu em milímetros. Num pneu 195/50/15,
Eu já sei por esse número que ele tem 195 milímetros de banda de rodagem. Não é a largura total, é só da parte que encosta no solo. Depois vem uma barra e um número menor do que 100. Por quê? Porque esse número representa o percentual daquela medida que vai ser a grossura do pneu. Depois costuma vir o R de radial. Isso aí geralmente todo pneu vai ser R, porque é muito difícil você ter um pneu que não é radial hoje. Radial é uma forma de construção do pneu, é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é coisa mais da construção mesmo, de como essas camadas de tecido sintético e metal são colocados. Logo depois vem o aro em polegadas. Então, novamente, no pneu 195, 50, 15, o 15 se refere a 15 polegadas. Esse número é importantíssimo, porque se você tem um carro com a roda do tamanho 13, não vai caber 14, 15, 16, 17, 20, não cabe. Logo depois vem números de 20 a 122. Esses números são um índice, eles se referem à carga em quilos, em quilogramas, que o pneu sozinho consegue suportar. Mas não é bem este número especificamente. Se tiver um número 88, não significa que ele suporta 88 quilos, suporta muito mais. Então, para isso, a gente vê uma tabelinha que está nas lojas de revenda de pneus ou na internet mesmo, muito fácil de achar essa tabelinha, e você vê o que aqueles números de 20 a 122 se referem. Depois vem uma letra e essa letra indica a velocidade que o pneu suporta. Mais uma vez, pessoal, muito cuidado, porque tem gente, quando você vê uma pessoa que pega o carro da firma e sai correndo de qualquer forma, ou então uma pessoa que pega um carro de uso diário com um pneu simples e leva para o autódromo para fazer track day, às vezes essa pessoa não prestou atenção na letra do pneu e anda com o carro numa velocidade acima do que o pneu suporta. Agora imagina esse pneu sem suportar essa velocidade, além disso está sujeito a uma aceleração maior e um esforço de frenagem maior, um esforço de velocidade em entrada e saída de curvas muito maior. É aí que o pneu estoura e a pessoa quer colocar a culpa no pneu. Mais uma vez é legal ver uma tabelinha relativamente fácil de encontrar, fácil de interpretar. Pessoal, não são só essas informações que vêm no pneu, também vai vir uma setinha mostrando a orientação que a pessoa deve montar este pneu. É o sentido que esse pneu foi projetado para entrar em atrito com o solo, então tem uma setinha geralmente com a palavra rotation, que significa rotação, e o pneu deve ser montado daquela forma. Além disso, também tem informações como validade, pressão mínima e máxima, local de fabricação, lote e outras informações. Pessoal, é muito comum eu estar num supermercado grande e geralmente eu vou passear, né, lá na ala automotiva e tem centenas de pneus. E às vezes eu vejo alguém ligando para casa e falando: olha, eu não vou levar um 75 não, porque ele está muito caro. Eu vou levar um 65. Gente, é a mesma coisa que eu ligar para minha casa e falar assim: olha, eu não vou levar o alicate não, eu vou levar o martelo, porque o martelo está mais barato. Cada pneu ele tem uma medida específica para determinado uso. Então é muito importante você conhecer o seu pneu. Esse conteúdo de alguma forma foi útil para você? Considere se inscrever. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, me motiva muito. Pessoal, um abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.